Shalom, shalom família. Quero agradecer a Deus por mais um dia, né? Pedir que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre nós, em dias em que a guerra já se transformou territorial. E o pau tá quebrando, o bicho tá pegando, e vamos que vamos. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos dê graça. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque em todo o tempo o Senhor sempre nos protege, o Senhor sempre nos guarda, o Senhor sempre destaca anjos para nos esconder debaixo das tuas onipotentes mãos, das tuas asas, como diz lá no Salmo 91, e que a tua graça e o teu favor sempre estejam, Senhor, guardando os nossos, livrando os nossos de todo atentado, de todo tipo de terrorismo, quer seja físico, espiritual ou psicológico, porque estamos vivendo tempo, Senhor, onde a moenda está sendo acionada e o joio está sendo separado do trigo. Que nós sejamos esse trigo, Senhor, todos os dias, para que possamos dar frutos para a glória do Teu nome. Que nós sejamos vaso para a honra e não para a desonra do Teu nome. Que o nosso eu seja diminuído e o Senhor seja conhecido em todo o tempo. É por isso que aceitamos o nosso chamado, aceitamos o nosso ID e queremos glorificar e fazer com que o Teu nome seja conhecido em todo o tempo. Não deixe, Senhor, nenhum de nós olhar para trás, mas olhar para a frente, indo para o alvo que é o Senhor, indo para a tua direção e levando sempre os frutos daquilo que o Senhor determinou para que fizéssemos, para que outras vidas sejam alcançadas, outras vidas sejam totalmente libertas e conduzidas, Senhor, e tenham o conhecimento de quem é o Senhor, na intimidade, na profundidade, na largura e na altura, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Falando sobre o espírito de conhecimento, né? Eu quero ler com vocês Isaías não, desculpa, Romanos 11, versículo 33 até o 36, que diz assim: ó profundidade das riquezas, também da sabedoria, como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu, é, é como eu sempre falo, ele que direciona tudo, ele que move tudo, que seja feito da forma dele. As palavras que eu encontrei, que são sinônimos de conhecimento, são compreensão, entendimento, pensamento, razão, cognição, percepção, discernimento, lucidez, clareza. E aí tem uma palavra chamada gnose. E ainda tem outras palavras ainda: noção, informação, ideia, fundamento, base, alicerce, princípio, rudimento, aprendizagem, notícia, informe. A palavra rudimento está ligada a princípios básicos, fundamentos ou elementos iniciais de algo. Já a palavra gnose é tida como a teoria do conhecimento no sentido metafísico e é a via do intelecto, inteligência. Também foi considerado como termo profético para designar ou os que não caminhavam com a verdade da igreja. Gnosticismo herético. Aí vamos lá para o livro de Jeremias 9,
23 e 24. Hoje eu prometo que eu não vou falar de ninguém, tá? Prometo. Vou tentar. 9, 23, 24. Vamos lá. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A gente vai pegar muito a parte da Bíblia. Abre lá em Deuteronômio 8. Que diz assim, versículo 1: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para vos fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais, para que viva. E lembrarão de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Eu vou só destrichando um pouquinho aqui, para que a gente entenda que o conhecimento de quem é Deus vai muito mais além de status financeiro, profissional, familiar, ministerial. O Espírito Santo ele é muito delicado, ele é muito forte, e na sua força ele nos mostra que quando nós entramos nessa dimensão de conhecer a Deus, nesse espírito de conhecimento, eu tenho que ser movido por Ele, ser guiado por Ele. E não vai adiantar eu ter riquezas, muitos amigos, ter muitos conhecimentos humanos. A nossa sabedoria humana, ela passa a ser lixo. Desculpa a palavra, mas é bem por aí. Ela passa a ser lixo, passa a ser nada perante um Deus que criou tudo. Outro dia brinquei aqui com o pessoal, foi sexta-feira, nós tivemos o culto e vieram duas pessoas da rede do apóstolo, que elas são arquitetas, e começamos a conversar e eu falei que o rascunho de Deus, ele é perfeito. Você já se olhou no espelho hoje, viu? Nós somos esse rascunho. E esse rascunho ele vai aprimorando todos os dias. E só dessa forma nós temos o entendimento e o conhecimento de que ele nos molda, nos transforma e nos leva a uma condição onde ele vai preparando para que a gente seja uma engrenagem agregada a ele. Porque o Espírito Santo, ele é o dínamos, ele é o motor, ele é o óleo para que a gente possa estar sempre trabalhando da forma que ele quer. Porque quando eu quero ser alguém que apareça,
alguém que mostre o que sabe, muitas coisas não vão entrar nessa engrenagem. E se não, na sua maioria, não vai entrar. Porque ele faz com que nós entendamos que ele é a engrenagem perfeita. Nós somos apenas uma pecinha dessa engrenagem. Eu vou destrinchando os versículos, tá? Ele nos sustentou com o maná, versículo 3. E lá em Mateus 4:4, quando ele disse assim, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. E tudo que procede da boca de Deus, para nós, muitas vezes é um confronto. Eu falei ontem, o evangelho é um confronto. A palavra de Deus é um confronto. Porque a partir do momento que eu entendo que esse confronto ele é bom para mim, e muitas vezes eu acho que não é, mas o Senhor ele mostra que o deserto é um local de confronto, o evangelho é um local de confronto, para que as pessoas se acheguem, as pessoas entendam que a sabedoria humana é palha, é lixo. Porque a hora que eu entro na fornalha, essa parte é boa. Na hora que eu entro na fornalha do Espírito Santo, a gente começa a falar um ai, ui, tá doendo, mas é para que nós sejamos purificados. E a gente tem que ser o que nem o ouro. Quanto mais fogo, quando mais tiver a temperatura alta, estamos e somos preparados para refletir a glória dele. Uma vez o levita falou que ele não entendeu o porquê da purificação do ouro. Aí ele foi questionar um ourives. Mas por que tem que estar numa temperatura alta? Ele falou assim, quando o ouro chega na temperatura exata, que ele está sendo purificado pelo fogo, ele falou assim, aí eu olho para ele, eu vejo ele. Eu me vejo no ouro. É dessa mesma forma. O Espírito Santo, ele tem que nos purificar. Nós temos que permitir sermos purificados para que quando as pessoas olharem para nós, tem que ver a face de Deus. Porque só assim, só dessa forma eu vou ter o cheiro dele, vou ter a digital dele. Ainda que as pessoas não vejam a minha face, mas vejam a digital dele na minha face. Aí tem o versículo 4 que fala que, deixa eu pegar aqui, nunca te envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Quanto a gente, outro dia eu tinha um processo, né, que o senhor teve com a gente, teve roupa que eu tinha aqui, irmãos, absurdo. A roupa não rasgou, a roupa não envelheceu. E essa passagem aqui, uma vez eu ainda era noivo, e eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Não quero ouvir profeta, não quero ouvir ninguém, não quero ouvir pregação de ninguém, eu quero ouvir o Senhor falar a tua palavra. E aí eu vou fazer um gesto aqui, vocês vão entender. A palavra de Deus fala. E foi Deuteronômio 8. Então, quando eu falo que a palavra de Deus fala, ela fala. Aí versículo 5. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor, teu Deus. É disciplina, é ensinamento. Muitas vezes as pessoas falam, Deus está me batendo. Não, não é Deus que está te batendo, Deus está te ensinando. Ele está te mostrando, ele te dá o conhecimento, a sabedoria que muitos rejeitam. E o versículo 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos teus caminhos. O temer aqui é respeito.
é o temor do Senhor, é o respeito. E o versículo 7. Porque o Senhor teu Deus aqui está uma palavra, te mete numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas. Versículo 8. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras. Olha só, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Nos dias de hoje, o cobre muitas vezes tem um valor muito próximo, ou até mais, às vezes, que o próprio ouro. Quando, pois, tiveres comido, fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno. Porque, porventura, havendo comido e estado farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o seu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, terra de escravidão, da terra da servidão. Aí vamos lá no livro de Oséias, é muito forte, é muito o que o Senhor fala, porque muitas vezes nós esquecemos mesmo do que o Senhor tem nos dado. E aí entra algo que muitas vezes o ser humano é orgulhoso. E ele muitas vezes não, muitas vezes não. O Senhor é maravilhoso. Versículo 6 de Oséias 4. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei. E visto que esqueceste da lei de Deus, do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha só como isso é triste. Olha só como isso é chato. Aí volta lá no versículo 1, que diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Outro dia foi dito que nós somos a carta aberta de Deus. E realmente somos essa carta aberta. Essa carta aberta é o meu bom testemunho. Então, eu vou fazendo sempre uma puxada aqui, outra ali. Se até os dias de hoje o Senhor tem nos sustentado, quando nós saímos da escravidão, nós somos os remanescentes, certo? Remanescente está trazendo tudo aquilo que estava lá atrás para os dias de hoje. E nós somos chamados do quê? Religiosos. E não é assim. Ou eu cumpro a palavra de Deus na totalidade, ou então eu cumpro a parte dela, então eu sou um religioso. Se eu não cumprir, se eu não for um remanescente, eu falei outro dia que eu quero voltar para reger as nações com vara de ferro. Essa é a melhor parte. Brincando. Mas é verdade. Porque rejeitar o conhecimento de Deus. Como é que eu faço as pessoas conhecidas e levo esse conhecimento para que eles sejam chegados a Deus?
Eu realmente sendo uma carta aberta, eu renunciando a mim mesmo, para que ele cresça, ele apareça e eu diminua. Porque se não for dessa forma, não adianta. Não adianta. Eu preciso mostrar para o mundo que ele é real. Eu preciso mostrar para os meus vizinhos, para as pessoas do convívio do trabalho, seja numa padaria que você vai tomar um café, seja onde for, em que um dia eu fiz isso. Eu tenho esse costume, não vou falar para me vangloriar nada, mas eu tenho esse costume, às vezes, eu paro para tomar um café, aí uma pessoa humilde que está na rua, às vezes entra na padaria e fala, você poderia pagar um salgado, um café? Posso, sem problema. E às vezes eu compro para dar no trânsito, que eu faço isso. Aí nesse comércio, nessa lanchonete, a moça pediu tal, ela não entrou, mas ela pediu, eu pedi para que ela fosse servida. E o pessoal que estava bebendo, então falou, "Ó, aproveita e paga a minha bebida." Ele falou, não, faz 20 e poucos anos que eu não ponho uma gota de álcool na boca. E aí eu gosto disso porque é a deixa para que a gente entre e fale dele. Fale desse amor. Eu falo assim, hoje eu não bebo, nunca fumei, mas ele me livrou de uma escravidão, de uma maldição hereditária. Presta atenção, da bebida. Quando eu estava no mundo, eu tomava de 7 a 8 garrafas de vinho por dia. Eu não era alcoólatra, só bebia de quarta a domingo. Alcoólatra bebe todo dia. Faz sentido? Faz. Mas 7 a 8 garrafas de vinho por dia? Irmãos, eu não ficava alcoolizado. Eu estava parecendo já um tonel de vinho que o vinho ficava e não tive problema de fígado, não tive problema nos rins. Tudo isso é milagre. Então, o fator é, ele me livrou de uma escravidão, de uma maldição hereditária. Meu pai vinha, meus avós vinham disso, bebiam muito. Então, olha o conhecimento que eu tive de quem é Deus. Olha o entendimento que ele me trouxe, do que ele me livrou. Sem contar da parte espiritual, que eu venho de uma família totalmente idólatra, envolvido com feitiçaria, com magia, essas coisas. Mas hoje, o que eu quero falar, ele é tão amoroso, ele foi nos buscar. Ele foi lá onde nós estávamos, nos terreiros de candomblé, nos terreiros de magia. Mas essa essência dele, ele se fez conhecido de quem ele era, de quem ele é, de quem que ele quer que nós sejamos essa carta aberta do verdadeiro Deus. Teve uma vez um professor de história disse que a palavra amor, se você separar A do resto, ele falou que quem ama nega a morte. E esse Deus, esse Jesus, ele venceu a morte, expôs todo o principado e toda a potestade, por amor de nós. Então, que todo dia a gente tem que lembrar desse conhecimento, ter a noção, ter a compreensão, pensamento, a razão, a cognição, a percepção, discernimento, lucidez e clareza. E o fundamento que ele é. Quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho experiência com Deus, quando eu olho para tudo que eu já passei e por tudo que a gente ainda passa, é só Ele para nos manter vivos.
Só Ele para nos manter de pé. E não vai adiantar eu faço, eu aconteço. Irmãos, eu sempre, eu acho que história até um pouco chato, né? Não vou ficar repetindo muita coisa. Pouco, mas é o costume. De que Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a verdadeira rocha, a verdadeira existência, a verdadeira essência de tudo. Vamos lá no livro de João e entra na dimensão, João capítulo 1, e aí nunca foi sobre nós, mas sempre é sobre Ele. Aí João capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Olha só que maravilhoso. Entra de acordo com o que está lá no livro de Romanos. Aí entra também o que está no livro de Gênesis. E façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É caráter. É caráter, é santidade, é amor, é benignidade. É o reino de Deus que tem que se manifestar em nós. E nós temos que ser uma bomba atômica quando a gente tiver. Espalhar essa vida. Espalhar esse amor, espalhar esse conhecimento de quem ele realmente é. Porque quanto mais eu me pareço com ele, mais as coisas do mundo já não me fazem mais sentido. É tudo por ele. Ele é a profundidade, ele é a riqueza, e é essa sabedoria que nós temos que buscar. Porque não adianta eu ter um dízimo de 1 milhão, dar esse dízimo, se eu não tiver a sabedoria de Deus. Porque quando eu tenho essa sabedoria, eu tenho esse conhecimento de quem ele verdadeiramente ele é. Ele é o amor, ele é a cura, ele é a transformação. Quantas vezes a gente pega pessoas que estão feridas, e aí outro dia eu falei para minha esposa, eu falei que eu não ia falar dela, né, mas não tem como. É, eu falei para ela, se prepara porque vai chegar muita gente ferida. Porque as pessoas, elas se preocupam muito com, meu ministério tem... Não, procura criar como a primeira vez que eu vi o apóstolo Éder pregar, eu fiquei assim, maravilhado, porque era o que ele estava expondo, é o que eu pensava, penso, é, porque você vai aparecer no tempo certo, mas o seu ministério, ele tem que ser algo que some, não divida. E eu falei aqui que eu estou preparando um material sobre mapeamento territorial. Eu ainda falei para uma das moças que vieram aqui, não só antes de sair para fazer mapeamento do que acontece ao redor da igreja, dentro da igreja e ao redor da igreja, eu tenho que mapear minha casa. O que está de errado? Eu não posso sair para uma batalha dessa se eu não tiver com a minha casa alinhada. E aí eu pego no pé de algumas pessoas assim, eu falo, eu tenho que estar alinhado. Aí eu vou para a igreja, mas eu tenho que avisar o meu pastor do que eu vou fazer. O pessoal da intercessão, que gosta dessa parte de guerra e batalha espiritual, eu tenho que avisar ele, porque teve um caso que foi até o falecido apóstolo Vinícius e a doutora Nilza também já falava, eu tenho que avisar, para ele me dar cobertura, para ele estar orando, me cobrindo de oração, para que eu faça o que tem que ser feito. Aí nós vamos para mapear o que está acontecendo. Só que tem um fator que hoje não acontece. As igrejas não são unidas. Por que as igrejas não estão tão cheias como deveriam estar? Porque os líderes, eles se preocupam com o seu ministério, não com o corpo.
Quando eu faço isso, eu entendo que essa, essa dimensão de que as igrejas têm que se unirem, quando elas se unem, toda semana, se os pastores de igreja, de ministérios diferentes se unirem, as igrejas o Senhor começa a trazer as pessoas. Por quê? Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Porque o inimigo, ele gosta do quê? De facção, de divisão, contenda. E às vezes a pessoa saiu de uma igreja para outra. Ah, mas eu não vou falar com aquele pastor, porque várias ovelhas saíram da minha igreja para ir para a igreja dele. Mas você não sabe, não foi saber o porquê. Então, o mapeamento começa em nós. Porque quando eu começo a fazer esse mapeamento, eu começo a ver o que as igrejas estão acontecendo. E aí tem um livro da doutora Neuza que fala que tinha, foi até no Espírito Santo isso, tinha essa rixa entre igrejas. E aí, quando eles foram fazer um seminário lá, aí os pastores começaram a se unir. E toda semana eles se reuniam para orar pelo local. Pessoas começaram a voltar para a igreja. Houve quebra de maldição sobre o município. Presta atenção. Houve o entendimento dos pastores que eles tinham que fazer. Orar pelas pessoas, orar pelas vidas, pedindo perdão pelo local, pedindo para que, aí eu vou entrar num fator assim, os pontos de drogas, prostituição, outras religiões. Aí eles começaram. Detalhe, aquele município, ele é um município grande, eu não vou lembrar o nome agora, em que ali era feita a produção de café. E o café desse local começou a ser exportado. Olha só a riqueza da nossa nação. Por que que o inimigo não quer que a igreja aqui no Brasil se una? Porque nós temos um potencial, nós temos um Deus que pode tudo. Um Deus que faz tudo, já fez tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus não vai fazer a nossa parte. E esse mapeamento ele é muito importante. O pedido de perdão entre pastores de ministérios diferentes tem que acontecer, porque só aí vem a liberação das vidas. Quanto a clínicas de aborto, presta atenção. Então, nós passamos uma luta hoje que poderia ter sido resolvida lá atrás. A Igreja Unida, ela é uma bomba atômica. E eu falo assim que quando a igreja chega num lugar, tem que haver transformação. O local tem que mudar, o ambiente tem que mudar. E eu já comecei isso. E aí teve uns levantes aí, eu falei, agora a gente vai para cima mesmo e vamos fazer o que tem que ser feito. Então, a minha preocupação é que ele seja conhecido. Placa de igreja, irmãos, não vai levar ninguém para o céu, mas sim a unidade. Quando nós tivermos essa unidade, quando nós tivermos essa coinonia entre nós, entre ministérios diferentes, e nesse local no Espírito Santo, toda segunda-feira era feito um culto de intercessão, mas de adoração a Deus. Então, barreiras espirituais foram quebradas, muitas coisas foram tiradas do caminho daquele município. Então, quando eu me disponho, mas meu ministério é pequeno. Irmão, começa por você. Começa pelo seu ministério. Você vai ver que vai ter guerra? Vai. Vai ter afronta? Vai. Se tiver isso, está fácil. Já é um bom começo. Já é um bom sinal de que você está no trajeto certo. Que você está caminhando para aquilo que o Senhor quer que aquele local seja. Aí eu vou falar do Ágape aqui em São Paulo, do antigo Ágape, né? Onde, quando começou ali, no bairro do Belém, aqui em São Paulo, ali era um cemitério. O bairro era miserável. Chegou, foram feitas todas as coisas que tinham que ser feitas.
e é um dos bairros, assim, valorizados aqui. Quando eu já conheci o bairro do Belém, quando eu cheguei no Ágape, eu falei, meu Deus, que transformação que aconteceu aqui. Só que eu já tinha feito também, eu tinha feito quando eu era líder de intercessão num outro ministério, já tinha feito um mapeamento e já tinha saído com algumas irmãs de intercessão, mulheres realmente de oração, para dar as voltas, pedindo perdão pelo local. E aí entrou o Ágape. Nós somos o quê? Intercessores ponta de lança. O intercessor ponta de lança, ele faz o quê? Ele faz isso. Vai lá ver o que tem no local, só que eu não tinha a cobertura naquela época. Falava, não sei o que tal, o pastor falou, não, pode fazer. Apanhei, apanhei. Só que faltou o quê? Discernimento da liderança, entendeu? Então, assim, façamos ele conhecido. Façamos conhecido esse poder, essa manifestação que é em nós, esse Deus que é em nós. E joga o seu ministério na internet. Joga. Aí veio duas pessoas que são de Goiânia, duas moças, né? E aí faço um convite. Quem vier para São Paulo pode entrar em contato com a gente, pode vir participar do culto. Eu não acho ruim, não, acho bom. Porque somos um corpo, somos como o apóstolo fala, uma rede, e essa rede ela tem que crescer. Crescer, expandir, e façamos o nome dele conhecido. Façamos o nome dele. Joga o seu ministério no Instagram, no YouTube. Joga, irmãos. Se prepara, ora, jejua. Temos que fazer o nome dele conhecido. E nós vamos fazer. E nós vamos fazer. Porque se ele nos resgatou, nos livrou da escravidão, nós vamos fazer isso com outras pessoas. Por mais difícil que seja. Ah, eu sou pequeno. Ah, eu não tenho tanta gente para me ajudar. Começa por você, não tem como. Você vai ser o canal de Deus. Você vai ser o instrumento de Deus que vai emitir o som para o mundo espiritual ouvir. Depois reflita lá em Deuteronômio 8. Quando o Senhor te colocar na terra, que tem tudo, não se esqueça dele. Não se esqueça da promessa que ele te fez. E quando te perguntarem, mas como, tipo assim, o Senhor Jesus me deu. Ele é o motivo de não sermos consumidos todos os dias. Ele é a rocha, ele é o, ele é o motor, ele é o dínamos, ele é a manifestação do que nós temos que exercer. Não sei como fazer, irmãos, o Espírito Santo te dá tudo. Como eu falei desse negócio do mapeamento, há anos ele tinha me dado só uma coisa básica. E hoje o negócio está tipo assim, eu estou conseguindo destrinchar, eu estou parado às vezes, ele vai me dando. Aí eu tenho que anotar para depois colocar no papel. Porque só assim o ministério vai crescer. Só as pessoas, como eu falei, e eu repito, pessoas vão chegar machucadas, mas é de outros ministérios. E você tem que ter esse amor, esse dom, esse cuidado com as vidas. Entendeu? E muitas pessoas vão se agregar ao seu ministério e vão ser instrumento para outras vidas. Isso é o que é maravilhoso. Isso que é o tremendo. Aí você vai falar, meu Deus, não sabia que eu tinha tanta capacidade. Aí eu brinco aqui, eu faço o negócio do gatilho, né? O Senhor vai ativar em você. Tem um tempo, tem um tempo onde você vai parar, ficar quietinho, para ouvir Deus falar. De que forma machucadas e desconfiadas, é isso mesmo. É isso mesmo. É dessa forma que ele vai fazer com a gente. Eu tenho que parar para ouvir Deus, irmãos e irmãs. Mas para os desavisados
de carteirinha aí que eu falo aos irmãos, a tua esposa conta contigo. A tua esposa, ela precisa de você no ministério. E eu falo que eu sou o guardião da minha esposa, muitas vezes. Guardião brincando, mas eu faço o que eu gosto. Para intercessão é muito bom. Intercessão eu falo que é a base de muitos ministérios. Então, que o Senhor Jesus Cristo nos capacite. O Espírito Santo de Deus me moa de uma forma que possa ser extraído de nós o melhor, para que você realmente possa refletir a glória de Deus e as pessoas olhar para você e falar: eu vejo Cristo em você. Eu vejo Cristo em você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te leve a níveis em que você vai passar igual o apóstolo Pedro e a sua sombra vai curar. Onde você vai dar um abraço em alguém e o suor do teu rosto vai trazer cura. Pensa na dimensão que esses apóstolos viviam para que chegasse a esse ponto. De você sair unção, sair poder. Tá chegando uma época, eu acho que até chegou, em que nós vamos ver anjos batedores ao nosso redor, a olho nu, e quem estiver acompanhando a gente também. Amém? Pai, obrigado por esse dia, por esse tempo, por essa semana. Eu falo que tem que ser uma excelente semana na tua presença, para que todos os dias a gente entre no teu tempo, nas tuas estações, no teu Olã, em que nós entremos e vivamos, para que conheçamos o Senhor em altura, profundidade, largura, possamos exalar o teu cheiro, possamos entrar, Senhor, e viver o sobrenatural. Todas as coisas sempre nos serão acrescentadas, porque nós não teremos falta de nada. Muito pelo contrário, seremos surpreendidos pelo excesso do Senhor, com o cuidado, com tudo aquilo que precisamos, Senhor, provisão. E eu profetizo aqui, Senhor, pessoas que muitas vezes se preocupam com o financeiro, eu profetizo que virá do Senhor essa resposta. Virá do Senhor contratos, Senhor. Virão respostas, virão aumentos financeiros. Virão, Senhor, onde todos os dias saberemos que é o Senhor que nos sustenta. Saberemos que é o Senhor que provê tudo e que na área da saúde, Senhor, venham os milagres. Venham as curas que esperamos muitas vezes e sabemos que é no tempo do Senhor, na estação do Senhor. E é nisso que nós te agradecemos e pedimos. Venha, venha, porque queremos ser instrumentos do Senhor. Mas trata o nosso interior. Converte o nosso interior todos os dias. Porque só assim eu vou poder chegar no céu e falar obrigado por ser instrumento. E aqui deixar marcas para que toda a terra saiba que o Senhor existe. Não que passou um profeta, passou um sacerdote, uma profeta, uma sacerdotisa do Senhor, mas façamos conhecido o teu nome, façamos o teu nome ser conhecido. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu profetizo, Senhor, que nunca falte esse conhecimento de quem o Senhor é para nós.
Eu agradeço ao Senhor por tudo, por tudo. E aí deixa um jargão aqui para vocês. Um jargão não é jargão, mas é igreja curada, nação transformada. É isso que tem que ser. Que o Senhor trate a igreja, cure a igreja, para que a nossa nação seja transformada. Amém? Deus os abençoe, boa semana, que em tudo o Senhor vos sustente. Amém? Amém, queridos. Encerramos a sexta semana, né? Glória a Deus. E prepare o Falta, coração, irmãos, porque a partir de amanhã é a última semana. E a gente vai sentir falta desses momentos. Mas eu tenho convicção de que Deus está nos munindo com tudo aquilo que é necessário para as próximas estações que estão vindo. amém. O Senhor está nos colocando na dimensão do reino, aonde não tem falta de nada. E tudo aquilo que é necessário, o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. Não porque Amém. nós somos, mas porque Ele é. O Senhor te Amém. abençoe, que o Senhor te guarde. E a gente volta amanhã para começar a última semana, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Shalom, Ronaldo. Deus abençoe.